para impactar e despertar o povo. E a gente está tão se acostumando com o natural. A gente está tão se acostumando com as coisas naturais, que a gente acha que isso é normal. É normal nós crentes termos depressão. É normal nós termos algumas coisas. É normal. Não é normal. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se temos a presença do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em nós, algo novo vai acontecer nas nossas vidas. Algo novo tem que acontecer. Era isso que o profeta Elias estava chamando. E aí nós vamos ler esse texto. Eu quero ler só um versículo. Diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, e que vendo todo o povo, caiu em rosto em terra e disse: o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém, irmãos? Você pode repetir comigo: só o Senhor é Deus? Vamos lá? Agora nós vamos usar uma dinâmica melhor aqui realmente para fazer. Você vai ficar, quando eu disser 1, 2, 3, você vai levantar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? 1, 2, 3. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, irmão? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é o nosso Rei. Ele é o Rei da glória. Escute bem, querido, nós queremos e precisamos desse fogo em nossas vidas. Mais do que nunca precisamos de um renovo dia após dia. Se almejamos para nossas famílias, comunidade, cidade, aos pés do Senhor Jesus, eu creio, irmão, só através de um genuíno avivamento provocado pelo céu é que vai causar uma genuína conversão coletiva da qual nós esperamos. É bom você compreender, querido amado irmão, que o cumprimento se dará quando houver uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. Olha, irmãos, eu tenho aprendido, lendo algumas histórias a respeito de reavivamento, todo realinhamento que Deus faz com o seu povo, sempre teve uma pauta, teve alguma coisa, um sobrenatural de Deus. Ou aconteceu no quarto, ou aconteceu em algum lugar, mas alguma coisa aconteceu, da qual todos se inclinam e todos dizem: olha, é Deus agindo, é Deus movendo. Apenas os nossos esforços, irmãos, às vezes não é o suficiente. Apenas nossa frequência, o nosso movimento não é o suficiente. O que nós podemos e precisamos aprender é começar a liberar palavras proféticas de libertação, de cura, de mover do agir do Senhor. Em nome de Jesus, e guarda bem isso. Se o Espírito Santo habita dentro de você, comece a liberar o que Ele tem colocado em você. Se o Espírito Santo habita em você, libere, porque a presença de Deus está na sua vida através do Espírito Santo, e o poder dele tem que ser manifesto, precisa ser manifesto. Por quê? Porque tem gente do seu lado precisando que esse poder seja manifesto. O avivamento sempre será um retorno para o altar, mas há uma exigência. Eu tenho, olha, cada dia eu tenho mais plena convicção disso. A exigência para os nossos dias chama-se posição. Repita comigo: posição. Posição. É o que estava acontecendo lá. Quando você olha um pouquinho o texto, vai dizer: por quê? Antes de Elias fazer o desafio, proporcionar o desafio, ele olha para o povo e diz: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, vocês sirvam, mas se Baal é Deus, então vocês sirvam. O que você precisa é se posicionar. Elias estava dizendo o seguinte: pare de servir a Deus com duas caras. Pare de servir a Deus da maneira como você acha que deve ser. Deus está exigindo de nós posicionamento. Deus está nos levando, irmãos, ao retorno à santidade. Deus está nos levando a uma posição de sermos tremendamente usados por Ele. O povo continuava andando entre dois pensamentos. E quando tem dois pensamentos, não tem resposta à palavra de Deus. E aí, meu irmão, é só fogo de Deus.
para deixar claro: eu sou Deus e reino sobre vocês. Dedicação nunca será suficiente, porque nós precisamos de poder. Repita comigo: dedicação não é suficiente, mas nós precisamos de poder. De poder. Escute bem, guarda bem isso aí, você vai ouvir muito isso aqui hoje. Nós podemos fazer tudo, achar, dizimar, entregar, e olha tudo, mas eu e você precisamos de poder. Uma igreja que não tem poder de Deus é uma igreja fria, morta, inerte e sem visão e sem crescimento. Esses dias de renovo, em nome de Jesus, você vai receber poder de Deus. Agora escute bem, às vezes você vai ver algo que de repente, mas não é desse jeito, eu não penso dessa forma. Que bom, Deus, que bom você é Deus, você quer fazer do seu jeito. Não, Deus tem a maneira dele, do jeito dele, e é do jeito dele, e nós vamos nos submeter ao jeito dele. Amém, irmãos? Eu não tenho dúvidas que nós temos sido desafiados, e as trevas nesses últimos tempos, irmãos, têm jogado pesado. E às vezes o que está atrapalhando, muitas vezes nós estamos mais próximos do Senhor, é uma coisa chamada distração. Repita comigo: distração. Como a gente tem sido distraído com um monte de coisas. Cita alguma delas: novela, BBB, entretenimentos. Tentam aniquilar o que Deus tem mostrado e colocado na nossa fé. Deus precisa responder nossas orações com fogo. E eu creio em nome de Jesus, se Deus assim permitir, nós vamos ver aqui muita gente que perseguiu a igreja se convertendo aos pés do Senhor, prostrados diante do Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E mais ainda para nós esta manhã, querido, se você não quer avivamento, Deus não vai se preocupar com isso. Mas tem outros que querem e vão querer, e receberão, e vão atropelar a gente. Mas eu quero avivamento, eu quero um renovo, eu quero mover de Deus, eu quero o Espírito de Deus manifestando na minha vida, eu quero em nome de Jesus. E aí Elias então agora faz um desafio: escolham 2 bezerros. Cortem ele, faça um altar e invoque Baal. Pronto. Quem responder com fogo é Deus. Beleza. Então aí eles começaram, os profetas começaram a se retalhar, cortaram o bezerro, colocaram no altar dele, e ele sobe em cima do altar e pisa, e se passa um tempo todo e não tem a resposta que tem. Elias chega e diz: olha, eu estou com eco aqui. Elias chega e diz: talvez o Deus de vocês esteja dormindo. Cessa, parou. Agora nós vamos fazer, já que não respondeu, chegou a nossa vez. Então Elias agora pega o bezerro, parte, mas antes disso, vai a primeira lição aqui. Elias restaura o altar do Senhor. Repita comigo: Elias restaura o altar do Senhor. Escute, querido, você quer fogo? Então levanta a tua mãozinha aqui. Põe a mão aqui. Diga seu nome. Colocou? Então você levanta a tua mão de novo assim para a gente valer. Põe assim. Diga seu nome. Aí continua comigo: eu preciso restaurar o meu altar. Irmão, eu tenho aprendido isso, e essa semana Deus falou tremendamente: não adianta querer dar fogo para o povo, se o povo não se restaurar. Sabe por quê? Porque vieram falsos profetas, vieram profetas e pisotearam no altar, judiaram do altar, machucaram o altar, jogaram lixo. E é o que nós estamos experimentando nesses últimos dias. Tem muitos se intitulando profetas de Deus, jogando lixo no coração das ovelhas, jogando lixo no coração, jogando lixo na alma, jogando tanta porcaria
Mas, irmãos, o que é verdadeiro é verdadeiro. O que é luz resplandece e põe as trevas para correr. Eu quero deixar claro para você uma coisa: nesta manhã a luz vai continuar a brilhar e vai restaurar e mudar a tua história em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As trevas têm que sair do seu coração, irmãos. As trevas têm que sair da sua alma. As trevas têm que libertar, não pode ficar aprisionando você. Irmãos, cultos de libertação têm sido para crente. Os cultos de libertação têm sido para a maioria de crente. Mas não é crente que tem que estar sendo liberto, ele já é livre em Cristo Jesus. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Por que que a gente insiste em estar pregando para muita gente que não é aprisionada? Nesta manhã você tem que sair daqui com a convicção: o Espírito Santo habita em mim. Eu sou o altar do Espírito Santo. Eu sou o altar, eu sou o templo do Espírito Santo. Não é qualquer lixo que tem que estar aqui. Mas se tiver lixo esta manhã, a ordem é: limpa o altar. Se você quer algo novo, o altar sempre será um ambiente que nós nos encontramos com Deus e prestamos o culto a Ele. E não há altar que esteja abandonado e corrompido, não acontece sacrifício. Talvez valores e princípios foram quebrados. Irmão, uma coisa: cuidado com o pecado não confessado. É melhor você confessar o pecado do que o pecado te expor. Irmão, eu não tenho dúvida, já lidei com muita gente no gabinete aqui: pastor, eu estou assim, eu estou com opressão, eu estou isso, eu estou aquilo. E aí você vai, não digo apertando, né? Você vai tratando, eu estou com uma tristeza assim, estou com a tristeza assada, eu estou assim. Aí você vai tratando. E quando você vê, irmão, nada mais é do que uma falta de confissão de pecados, uma falta de restauração, uma falta de conserto. Hoje pela manhã eu estava conversando com a Kátia, depois que saí da igreja, cheguei lá rápido, e a gente estava falando sobre restauração, justamente dentro do contexto da administração. E eu vou abrir esse parênteses aqui para você entender. Irmão, escute só. Toda restauração espiritual acontece aí no banco. Vou repetir, escute aqui, olha aqui para mim. Toda restauração espiritual acontece no banco. Não acontece no altar. O problema é que a gente quer colocar gente no altar arrebentado. Não vai dar certo. A enfermidade minha, seja de caráter, seja moral, tudo, acredite, se eu não tiver curado, restaurado, vai atingir vocês. Porque há legalidade espiritual. E eu não quero ovelha doente. Quando eu saí, 20 anos atrás, num furdúncio que aconteceu aqui na igreja, eu tinha ido para Ponta Porã e depois a gente caiu numa situação lá de speed engano. E quando voltamos de Campo Grande, voltamos para cá, só voltou eu, a esposa, os 3 filhos, morando num quartinho ali no Leblon. Passei essa semana lá em frente à casa. Eu falei: aqui foi um recomeço doloroso. E quando eu cheguei, a minha mãe tinha falado: ó filho, a única casa, o quarto que eu tenho aqui, lá, o tamanho daquele quartinho lá, no fundo, Marta, 3 por 3,5. Os meus filhos, todos eles deitados, a esposa do lado, eu fazia eles dormirem, eu ia para a varanda. Deus, e agora, o que eu vou fazer? Na minha cabeça dizendo o seguinte: não quero mais saber de ministério, não quero saber de nada, chega. Peguei então um dia, olhando no telefone, havia o telefone do pastor Elias lá de Jales. Falei: puxa, será que o pastor Elias pode me dar? Liguei para ele, e eu nem sabia se ele ligar. Quando ele atendeu, ele estava na praia. Ele falou assim: rapaz, eu não tenho costume de trazer celular para a praia, e hoje eu trouxe. Mas fala, meu filho.
eu preciso da sua ajuda. E aí eu comecei a compartilhar alguma coisa com ele. Falei, eu estou sabendo que algumas coisas aconteceram aí. Mas daqui uma semana minha esposa vai estar aí, eu vou levá-la e a gente senta e conversa. Escute só para você pegar bem o fio da meada. Quando chegamos, encontrei com ele no hotel, já cheguei chorando, sentado, compartilhei com ele toda a história. De imediato ele falou o seguinte: o diabo te derrubou, cara. Eu disse, não, eu não caí não. Ele falou, caiu. Não tem restauração se você não admitir que o diabo te derrubou. Eu comecei a chorar, porque eu não admitia que o diabo tinha me derrubado. Falando, você foi derrubado. Enquanto você não admitir que você caiu, não tem restauração. Segunda coisa, quando você admitir isso, você vai ter que voltar e resolver os seus problemas. Falei, não, eu sou a vítima, eu fui o prejudicado. Falei, não, jeitão dele. Você vai voltar, você vai pedir perdão para fulano, ciclano, beltrano. Você vai pedir perdão para a denominação, você vai pedir perdão para isso, você vai pedir para isso, você vai pedir, beleza? Anota aí. Terceiro passo, você vai voltar para a sua faculdade, você vai terminar e passar por todo o processo que é necessário para você ser ordenado. 4, você vai entrar debaixo de uma autoridade para cuidar de você. Eu saí daquela reunião, irmão, não sei, um turbilhão de querer resolver o problema, mas ao mesmo tempo um turbilhão de raiva. Sabe por quê, querido? Porque confronto dói. Verdade dói, mas cura. E quando eu saí de lá, ele disse para mim, filho, se você seguir o que Deus está te direcionando, daqui a alguns anos, não terá ninguém para apontar o dedo para você e dizer que você entrou pela janela. Eu saí de lá, conversei com a minha esposa e já começamos a procurar alguém. Fui lá na Convenção Batista, conversei com o pastor William Balaniuk. Fui lá, já tinha conversado com o pastor Moacir, conversei com ele novamente. Aí eu fui lá na reitoria conversar com o meu reitor, porque no dia que eu saí do seminário, eu tinha brigado com eles. Brigado num contexto assim, deixado eles tristes. Cada vez que eu ia chegando, conversando com os líderes, eu chegava fechado, dizendo o seguinte, ele vai acabar comigo agora. Mas eu aprendi, querido, que quando a gente quer resolver as coisas, direcionada por Deus, Deus trabalha do outro lado. Ele não deixa você sozinho. E quando eu cheguei para conversar com o pastor William, ele me deu um abraço e falou, que bom. Me fez uma série de perguntas. Vamos recomeçar. Beleza. Fui lá no seminário. Procurei o pastor John Pulley, na época que era o reitor. Abri o coração para ele. E disse, pastor, eu estava no 2º ano quando eu saí. E entramos para o 3º. Se for necessário eu voltar para o 1º ano, eu volto, mas o que eu quero aqui é resolver meu problema. Só que tem um detalhe, eu não tenho dinheiro para pagar o seminário. Ele chamou toda a reitoria, o deão, secretário, tesoureiro, e diz o seguinte, esse menino está voltando. Ele quer resolver o problema, e eu não vou impedir dele resolver o problema dele. Então, Marcão, você está voltando para o seminário, você vai voltar para o seu 3º ano, e eu vou te dar toda a bolsa para você terminar o curso. Ali todo mundo me abraçou. Aí eu fui para outros
pedir perdão, o que eu tinha ofendido alguns irmãos, alguns diáconos, e eu fui atrás desses diáconos na casa deles. Diáconos se assustaram. Irmão, eu estou aqui, eu e minha esposa, nós estamos aqui rapidamente. Em nome da minha família, eu gostaria de pedir perdão, porque quando eu saí da igreja, eu ofendi vocês, eu machuquei vocês. E eu não quero carregar essa culpa. Foram mais ou menos 5 diáconos que eu fiz isso. E aí sim, irmãos, escute só. Depois desse processo, apareceu o pastor Mandoval. Deus colocou no meu coração para cuidar de você. Durante 6 meses, vinha ele, a irmã Maria e mais 4 pastores. Toda quarta-feira, 3 da tarde, a igreja ela era apenas um galpão. Nós nos reuníamos aqui. E esses pastores impunham as mãos sobre mim, sobre a minha família, sobre meus 3 filhos. E oravam, ministrando restauração, ministrando cura, ministrando renovo. 1 ano e meio depois, na hora que nós estamos resolvendo a formatura, pastor Heber, que era o orador, tinha sido escolhido o orador, mas aquele dia alguém foi da gráfica dizendo o seguinte: olha, eu quero definir quem é que vai realmente ser o orador, o paraninfo e tudo mais. E o Heber chegou e falou assim: eu não sinto que eu devo ser o orador da turma. Não sinto. Elege outro. Só que nesse período, querido, quando eu voltei para o seminário, quando terminava, chegava o intervalo, eu queria rever aqueles colegas que estavam ali. Eu não tinha recreio, meu recreio era ir para a biblioteca. Porque quando eu chegava perante alguns colegas desse seminário, os colegas saíam de perto. E eu comecei a perceber isso logo na primeira semana. E eu ia então lá para a biblioteca. E lá eu ficava disfarçando, lendo um livro. Liguei para o pastor Elias e falou: é o processo de cura. Você é mais forte do que isso. Sim, senhor. Tempos depois, então, naquela reunião, o Heber desiste e alguém fala: nós vamos indicar alguma outra pessoa para ser orador da turma. E aí alguém indica 1, 2, 3 e acabaram me indicando para ser o orador da turma. E eu falei: no final, eu fui escolhido orador da turma de 2000, da Faculdade Teológica Batista, para ser orador dessa turma. Sem merecer, não tinha crédito para isso. Mas Deus, na sua infinita graça, sabe curar a gente, irmãos. E aí quando, no dia da formatura, todo o procedimento foi feito, fiz a minha oratória. E eu quero dizer para vocês hoje, com toda, sei lá se eu posso dizer humildade, querido, essa semana eu vou ter aqui o café da manhã de alguns pastores aqui, dia 20, da nosso setor aqui. Eu pergunto para vocês, se eu não tivesse sentado, passado pelo todo o processo, esses meus amigos estariam hoje aqui? Eles não queriam nem saber. O que eu quero dizer para você, querido? Se chegou o tempo de restaurar o altar, cara, irmã, mesmo que custe a sua reputação. Porque pecado confessado é pecado perdoado. E quando eu cheguei do pastor Elias, falei hoje para a Kátia: olha, Kátia, eu fiquei sozinho. E eu disse o seguinte: diabo, você me derrotou. Eu dou razão para você. Você me derrubou aqui. Mas escute uma coisa: maior é aquele que está em mim do aquele que é. O Espírito Santo habita em mim. Eu caí, mas o cair é do homem, mas o levantar do Senhor. E hoje eu estou dizendo: eu estou me levantando. Eu vou dizer uma coisa: eu não estou onde eu gostaria de estar, mas já estou bem longe de onde eu já estive.
É assim, eu quero passar esse exemplo para você, querido. Restaure o altar. Nenhum avivamento acontece em altar que está abandonado e corrompido. Nenhum avivamento acontece simplesmente num culto de domingo à noite. Nenhum avivamento acontece se nós queremos apenas oba-oba. Nenhum avivamento começa com restauração do altar. Colocar em dia o que precisa ser colocado. Rejeitar valores, rejeitar conceitos que não são bíblicos. Rejeitar pecado escondido. Davi cometeu o adultério, um homicídio, escondeu de todos, pensou que Deus não estava vendo. Esse é o mesmo conceito de nós acharmos que ninguém está vendo. Mas eu digo uma coisa, irmão. Quem vive com pecado escondido está com as mãos, pés e olhos vendados, sem saída. Algumas tristezas acontecem sem causa. Alguns casos de depressão. Há uma insatisfação com tudo. Pode ser sinal de pecados não confessados. Escute, irmão, quando nós não estamos mais ouvindo a voz do Espírito, fica atento, porque Deus pode levantar profetas e fazer com que a gente fique no seu devido lugar. Davi perdeu a sensibilidade. Escute, irmão, Davi perdeu a sensibilidade. Deus levantou um profeta e diz assim: assim diz o Senhor, eu tirei você de trás da malhada, te coloquei no lugar que deve ser colocado, mas você errou. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão? Conserta. Avivamento vem com restauração. É o primeiro passo para as coisas acontecerem. Aí nós não vemos o fluir, o manifestar, o agir em relação aos dons. Tem gente aqui que Deus deu o dom de línguas e não está orando mais em línguas. Por quê? Vou dizer para você, precisamos da restauração do altar, para que coisas mal resolvidas sejam resolvidas. Se queremos atrair o fogo do avivamento, vamos colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem. Idolatria, estudo, dinheiro, narcisismo, tempo. Volto a dizer, Deus tem nos dado tempo para adorarmos a Ele. Tempo de estar na presença dEle. Mas é tão difícil às vezes estarmos na presença dEle. Meu convite para você: vamos abandonar tudo aquilo que está impedindo Deus agir. E agora, como pastor, eu quero dizer, eu tenho visto muita gente chegar aqui sem Bíblia. Na hora da leitura bíblica, não é capaz nem sequer de abrir o celular, se é que tem Bíblia. As postagens que às vezes eu vejo, quando eu tenho tempo para dar uma olhadinha, eu vou dizer uma coisa, meu irmão, não vou dizer que dá nojo, mas sinceramente, a pessoa faz propaganda de tanta coisa, mas nunca se vê uma propaganda, ou então uma motivação, não vê propaganda da igreja dela. Não estou falando só de nós aqui, mas de outro. Você vê a pessoa postando tudo quanto é tipo de lixo, mas não é capaz de postar algo que seja para edificação da igreja e dele mesmo. Você precisa de um renovo. É um narcisismo exacerbado, é uma aparência. Eu acho que irmãos, esse quadro tem que mudar no nosso meio. O fogo vem mostrando que nós precisamos restabelecer o real sentido de unidade. O profeta busca 12 pedras juntas e coloca como base. Ele forma o altar. Escuta, o altar da Igreja Batista da Paz, ele é formado por unidade. Unidade. O que eu sinto, o outro é capaz de sentir. Eu estou alegre, também o outro tem que se alegrar. O outro está triste, eu também estou disposto também a passar pela tristeza dele.
Mas é que o profeta deixa bem claro, não são mais as nações, as tribos. Escute, irmão, a primeira manifestação do poder de Deus, lá no Pentecoste, veio quando todos estavam reunidos. Quinta-feira, foi me dando uma angústia, foi me dando uma, não vou dizer nem revolta, foi me dando uma... Porque quando eu vi nas reuniões de oração de manhã e à noite, né, fiz todo o esforço para estar aqui. De manhã, cheguei aqui, graças a Deus, havia um grupo. À noite, eu falei, cara, à noite vai estar o povo da igreja lá. Vi no primeiro dia, vendo os irmãos se esforçarem. Falei, gente, alguns irmãos não puderam estar, me avisaram, pastor, eu estou aqui, estou em oração, pastor, eu estou aqui na pegada, eu estou aqui, não estou podendo. E é compreensível. Mas, querido, não haverá unidade se não houver ajuntamento, aglomeração, se não tiver obediência, se não tiver envolvimento. O que o profeta está dizendo para nós, que está nos ensinando nesse contexto de unidade aqui, é que nós precisamos restabelecer essa unidade. Querido, se você pensa, hoje à noite eu não vou, não, por favor, alguém vai precisar da tua intercessão. Alguém vai precisar do seu apoio, alguém vai precisar da tua oração, você vai precisar, você vai receber e dizer, Deus, eu tenho uma palavra para passar para fulano, para Beltrano. Eu estou desanimado, aí que você tem que vir, daí você tem que estar. Unidade vai gerar um avivamento, querido amado irmão, ao ponto de que quando aconteceu lá no Pentecostes, todos estavam reunidos, seguindo uma ordem de Jesus. E a ordem era, ficai em Jerusalém, até que lá do alto, sejais revestido de poder. Escute, irmão, a unidade, ela vai atrair a unção. Repita comigo, a unidade atrai a unção. E a unção, repita comigo, e a unção preserva a unidade. É uma liga. A unidade atrai a unção, e a unção preserva a unidade. 120 pessoas permaneceram unânimes em oração conforme a ordem de Jesus. Mas o que pode estragar esse processo? Primeiro, soberba da liderança. Chamar para si uma autoridade que não é sua. Desqualificar a liderança superior e inferior, competição. Mas tem algo que temos que ter em comum, tanto líderes quanto a nós. Sabe qual é? Coração quebrantado. Eu e você, tendo o coração quebrantado, unidade. Nosso coração quebrantado vai gerar unidade, porque a gente vai continuar no mesmo propósito. Eu caminho aqui para o final, porque eu quero ter um período de ministração aqui com vocês. Depois de todo aquele fogo descer, manifestar sobrenatural que vimos ali, Deus então mandou fogo. Mas enquanto Elias, na sua primeira oração, se você perceber, Senhor, manda fogo, para que esse povo veja que eu, mas quando ele faz a segunda oração, Senhor, manda fogo, para que este povo veja que o Senhor é Deus. Tem muita gente soberba, querido, trazendo para si algo da qual Deus não mandou fazer. E eu confesso a vocês, hoje eu estou na dispensação da graça hoje. E eu não quero fazer aquilo que eu queira, mas aquilo que Deus direciona a fazer. Deus direciona a fazer. Mudanças precisam serem feitas, porque senão vai vir aqui mais um preletor hoje à noite,
mais um preletor amanhã, vai encher suas emoções, e daqui a pouco você vai embora, e lá fora você vai encontrar os verdadeiros problemas, e você vai ser derrotado pelo diabo. Mas você não vai ser não, sabe por quê? O Espírito Santo habita dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E eu vou dizer uma coisa para você, ele habita ou não habita? Amém, amém. Então quando nós estendemos as mãos, quem que é que manifesta através de você? Quem que recebe cura, libertação, renovo? Quem é que está fazendo? É o Espírito Santo de Deus. Você é apenas um agente, um canal de bênção. Então guarda bem, você tem que ter essa consciência, é o Espírito Santo que habita dentro de você. E aí eu quero aqui finalizar aprendendo, dando para vocês algumas diretrizes muito importantes. Primeira delas, escute bem, querido, você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Templo. Eu creio, eu sei que os outros pastores que estão aqui creem no ministério universal. O que é ministério universal? É quando nós acreditamos e sabemos que Deus, Jesus, entregou e aí faz com que cada um de vocês seja um ministro de Deus. Cada um aqui é ministro de Deus por causa da habitação do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto uma coisa aqui, quando nós queremos que a igreja crescer, quando nós queremos que a igreja avance, ela não vai avançar quando você tiver com a mentalidade achando que só o pastor ou só uma liderança é capaz de fazer as coisas. É quando você tiver a mentalidade achando que somente 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 6, 7 pode fazer a obra de Deus. É quando você tiver a mentalidade que nós devemos chamar alguém lá de fora para pregar nos cultos de libertação, para pregar nos cultos da fé e dizer, olha, Deus, não, o que eu quero dizer para você, se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Ah, minha oração é tão fraquinha. Meu irmão, para com isso em nome de Jesus. É o poder de Deus, é a unção de Deus, é a presença de Deus que está dentro de você. E Ele sempre tem o melhor para você, Ele tem o melhor para a tua vida. Agora cabe a nós o quê? Assumir essa responsabilidade ou continuarmos da mesma forma? Ou nós assumimos essa responsabilidade e mudar essa mentalidade e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou à disposição para ser usado na minha escola. Estou à disposição para ser usado no meu trabalho. Estou à disposição para ser usado pelo Senhor ali em tal lugar. Eu estou à disposição para ser usado a hora que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Sabe por quê? O Espírito Santo habita dentro de mim. Habita dentro de mim. Queridão, pastor, eu não tenho dom de cura. Mas você tem, e o Senhor fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão sobre as mãos sobre os enfermos e os... Quem é que vai fazer isso? Irmão, se você colocou a mão e não aconteceu nada, o problema não é mais seu. O problema é de quem? Falta de fé do outro, falta de fé sua? Não, é algo que você deixou com Deus. É Deus. Eu orei, não aconteceu nada. É com Ele. Agora nós temos que estar conectados a Ele. A primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse que seria necessário agora, se você puder fazer isso. Vamos restaurar o altar? Você tem a liberdade de tirar a tua sandália, se você desejar, e colocar lá. Lá tem uma fileirinha lá, você pode colocar os seus pares lá, se você quiser. Se não quiser, não é obrigado não. Mas você pode fazer lá, deixa lá para facilitar você pegar lá depois. Você pode fazer isso?
Se precisar que alguém ajude, alguém ajude. Se você puder voltar para o seu lugar, você pode voltar. Fique à vontade. Colocar umas músicas, né? Eu queria que você fechasse os teus olhos.